É um prazer orar pelo João, porque It's my pleasure to be praying over him. meu Deus, é resposta de oração, porque ele compartilhou essa semana com a gente. Because the Desde testimony he domingo shared, eu tô vivendo um tempo com ele sobrenatural, e eu tava ansiando, eu falei, meu because of his Deus, testimony. o João tá com a palavra. He's with A the igreja word, tem que comer da palavra dele. and the church has to eat of Eu the vou word. falar, irmãos, eu tenho certeza que nós vamos sair daqui hoje com a barriga That we're cheia. going to be leaving this building with our stomachs full. Amém, Deus, obrigado, Deus, pela vida do João, Pai. Nós queremos apresentar aqui, ó Deus, a tua igreja, a necessidade da tua igreja, Jesus. Nós queremos, ó Pai, que o Senhor vai falar e vai fazer grandiosamente aqui essa manhã, Deus, liberando cura, liberando amor, alegria, ó Pai, para todos nós, ó Pai. Nós queremos que o João vai ser usado essa manhã, Deus. Usa ele, Pai, tira tudo dele agora, Deus, que ele possa fluir, Pai, tudo do Senhor aqui essa manhã para nós, ó Pai, para a tua igreja. Jesus, alimenta a tua igreja, Pai. Nós já sabemos, já cremos que a tua palavra já está com ele, ó Deus, e é o alimento para a tua igreja, Jesus. Então, no nome de Jesus, usa o teu servo tem liberdade, João, no nome de Jesus. Amém e amém. Amém, glória a Deus, aleluia. Amém. Fala, igreja, paz do Senhor. Amém. Grace and Peace Church. Semana o Glauber me ligou This pra eu week, trazer a palavra domingo. Eu falei, Glauber, você tá doido? Robert called me saying you're going to bring the word, and I said, are you crazy? Não, cara. Aí desliguei o telefone e falou, não, pensa aí. Ele falou, And then he desliguei o said, think telefone. about it, and we hung up. Aquela dia de tarde, minha língua encheu de afta. Muita afta, nunca tive tanta afta na minha vida. E eu falei, não é possível não. And I said, no, it's impossible. Aí eu continuei o dia, fui para um pequeno grupo, cheguei no pequeno grupo, tomei uma outra pancada lá. So I continued to go about my day. I went to Vai small ter jeito, groups, and não. then I got smacked at the small groups. Liguei pro Glauber, já era quase meia-noite, né, Glauber? And I called him midnight, Eu vou lá. and I said, I'll preach. E é isso, irmãos. And it's Queria falar um pouquinho com os irmãos que Deus tem falado no meu coração. I want to share what God has been putting on my heart. Deus tem colocado uma palavra muito forte no meu And He's coração put something very sobre strong in my heart about convidar Ele para nossa vida. inviting Him into our lives. Convidar Ele em tudo que a gente vai fazer na nossa vida. About inviting Him into doing everything. Quando eu era novo, When I a was gente younger, não cresceu num lar evangélico. I didn't grow up in a Christian home. A gente ia para a igreja católica. We went to a Catholic church. E eu lembro quando eu era pequeno também, até em lugar espírita, minha mãe já me levou. And I remember as young, my mom just taking me to church. Mas teve um momento, eu acho que eu tinha 12 anos na época, que But minha there was a mãe, moment where I was around 12 years old, ela decidiu aceitar Jesus. and my mom decided to accept Jesus. E ela aceitou Jesus, naquele momento ela convidou Jesus para a vida dela. And in that moment, she invited Jesus into her life. E naquele momento minha mãe foi como Raabe, And in that moment, my mom was like Rahab. uma mulher improvável que frequentava várias outras religiões, né? She was a woman who wasn't right on the path, Ela decidiu convidar Jesus para a vida dela. but in the middle, she decided to invite Jesus in. Eu era novo, eu tinha 14 anos, And at this time, I was around 14, 12, 14, não lembro agora. between 12 and 14. Mas eu fiquei na igreja por pouco tempo. And I stayed in the church for a very little amount of time. Logo já saí também da igreja, fui para outros caminhos. And I've already experimented different paths. Mas a minha mãe tinha convidado Jesus para a família dela. But my mom has invited Jesus into her family. E aí eu saí da igreja, passei por várias coisas na minha vida, vários problemas na And then minha I left vida. the church. I afflicted a lot of problems in my life. A vida não era fácil fora dos caminhos do Senhor. And my life was not easy. Mas ela estava ali, ela seguia firme, orando, pedindo para Deus para But nossa there my vida. mom was praying, staying firm. E lá eu passei por vários problemas, eu passei até por um divórcio. And there I went through a lot of issues. I went through a divorce. E era porque eu ainda não tinha convidado Jesus para minha And vida. it was because I still had to invite Jesus into my life. Mas minha mãe tinha convidado Jesus para nossa família. But my mom has already invited him into our family. E por causa das orações dela, Because of her prayers, eu conheci a Isabela, minha esposa linda, maravilhosa. I got to know Isabella, my beautiful wife. E juntos nós casamos e continuei a família. We married, now we have a beautiful family. E eu ainda não tinha convidado Jesus para minha vida. And still, I have not invited Jesus into my life. Irmãos, eu passava por momentos And I went through moments que muitas vezes eu me perguntava: where I asked myself, o que eu estou fazendo aqui? what am I doing here? O que eu estou fazendo nessa terra? What am I doing on this earth? Eu achava já que eu já tinha chegado a um lugar que eu jamais imaginei que tinha chego. I thought I already reached the pinnacle of life. Com a minha força eu achava que eu já era suficiente. I thought through my strength it was enough. Só que eu não era feliz. But I wasn't happy. Eu não era feliz. I was not happy Até o momento que eu decidi
until there's one moment eu convidei Jesus para minha vida. where I invited Jesus into my life. E isso deve ter mais ou menos 1 ano atrás. And this was around 1 year ago. E desde então, And then from then on, quando eu convidei Jesus para minha vida, after I invited Jesus into my life, a minha vida mudou completamente, cabeça para my baixo. life had turned upside down. A minha esposa aceitou Jesus, My wife accepted Jesus, Aleluia. foi batizada, was baptized, e hoje eu posso dizer and today I can testify que eu e minha casa servimos ao Senhor. that me and my home serve the Lord Por causa de uma decisão lá atrás da minha mãe because of a decision that my mom did back then, e uma decisão que eu tomei depois de também convidar ele para minha vida. and a decision I also took to invite him into my life. E eu queria ler com vocês aqui And I wanted to read with you guys João, capítulo 2. John chapter 2. É uma passagem muito conhecida por todo mundo na It's a igreja. very well-known passage. Aqui é quando Jesus começa o ministério dele. Here's when Jesus starts his ministry. Jesus, um pouco antes, no capítulo anterior, no capítulo 1 ali, Before in John chapter 1, a Bíblia conta que Jesus é batizado por João Batista, the Bible says that he was baptized by John Baptist. e ali, depois de ele ser batizado, 2 discípulos de João Batista começam a seguir Jesus, And then after he was baptized, 2 disciples of John decided to follow Jesus. e aí depois vem Pedro, And then there's Peter, vem Natanael, then there's Nathaniel, e vem Filipe. and then there's Philip. E ali começa o ministério de Jesus. And there starts Jesus' ministry. Ali, aqueles discípulos começam a seguir Jesus. These disciples start to follow him. E eu acho engraçado porque desde o batizado de Jesus até essa data que a gente vai falar aqui, que é And I think it's funny that o casamento, from the start of from the São poucos dias. baptism to the wedding, it's very few days. e aqueles discípulos, And these disciples, eles sabiam que Jesus era o Messias. they knew Jesus of the Messiah. Então você imagina você conhecendo o Messias, So can como you- você fica com muita vontade de fazer todos os milagres possíveis do mundo, levar a palavra do mundo. Can you imagine being with the Messiah, wanting to do all the miracles in the world that he can do? E eu fico me colocando no lugar daqueles discípulos, pensando, And I agora put nós vamos salvar myself in todo their mundo. place, and I start to Agora nós think, vamos levar a palavra de Deus para todo now I'm lugar. going to tell everyone. I'm going to talk about Jesus everywhere. E Jesus é convidado para um casamento. But now we get to a point in John chapter 2 where Jesus is invited to a wedding. E um casamento naquela época, irmãos, And a wedding back then, é uma coisa que demorava uma semana, era um evento grande, era uma it coisa was a grande que big acontecia. event. It was a party that lasted for 7 days. E aqui eu vou ler com vocês aqui. And I'm going to read with you guys. No terceiro dia, houve um casamento em Canaã, na Galiléia. A mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos foram convidados também. Também assim haviam convidados para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Respondeu Jesus: que temos nós em comum com isso, mulher? A minha hora não chegou. Sua mãe disse aos servos: façam tudo o que ele mandar. Vou parar aqui. On the third day, there was a wedding at Cana in Galilee, and the mother of Jesus was there. Jesus was also invited to the wedding with his disciples. When the wine ran out, the mother of Jesus said to him, "They have no wine." And Jesus said to her, "Woman, what have you done? What does this have to do with me? My hour has not yet come." And his mother said to the servants, "Do whatever he tells you." Então vou voltar lá. Let's go Os back. discípulos, The disciples, eles estavam ali todos maravilhados, porque eles tinham conhecido o Messias, eles já tinham certeza disso. they were there with Jesus and had certainty of Jesus being the E Messiah. eles queriam levar essa palavra para o mundo. And they wanted to bring this word to Queriam levar o everyone. Messias para o mundo. They wanted to show the world the Messiah. Mas Jesus para tudo que ele está fazendo But Jesus stops everything that he's doing e vai para um casamento. and goes to a wedding. E esse casamento ele demora uma semana e eles sabiam, os discípulos sabiam que era uma coisa And demorada. this wedding was something that was going to take a while. It would take 7 days. E eu fico imaginando como que eles ficavam. Cara, como que ele vai para um And I casamento? start to imagine their minds saying, why are we going to a wedding? A gente tem um mundo inteiro para salvar. We have a whole world to save. Mas Jesus tinha sido convidado para aquele casamento. But Jesus was invited to the wedding. E para mim, é aqui que acontece o milagre. And for me, this is where the miracle happens. Ele foi convidado. He was invited. E aqui a Bíblia vai nos contando And the Bible will go on to say que eles chegam na festa, a festa vai acontecendo. that he comes to the wedding, the party's happening, E acabar o vinho na festa and the wine runs out. era a pior coisa que poderia acontecer num casamento And for naquela this época. to happen, it was the worst thing at this big party. E como eu falei com vocês, era o início do ministério de Jesus. And like I told you guys earlier, it was the beginning of Jesus' ministry. Ele não tinha feito nenhum milagre ainda. He hasn't done a single miracle yet. Mas quando acaba But when the wine runs out, o vinho, Maria chama Jesus Mary calls Jesus e fala com ele. and says, Eles não têm mais vinho. they have no wine.
Jesus não tinha feito milagre. Jesus hasn't done anything Como yet. que Maria sabia que Jesus podia consertar aquilo ali? So why did Mary know that Jesus was able to fix it? Irmãos, porque ela era cheia de graça. Because she was filled with grace. A Maria já entendia quem era Jesus. Mary had already understood who Jesus was. Ela já entendia o que era a graça e o que era o poder que ele poderia fazer, mesmo ainda não tendo vendo. She understood all the power that he was able to do. E Jesus fala com ela: And Jesus tells her, não é chegada a minha hora. my hour has not yet come. Irmãos, não era chegada a hora de Jesus ali. His hour has not yet come. E ali, já logo Maria não responde Jesus And we don't see a response from Mary after he says na this. Bíblia, mas eu imagino que deve ter uma conversa entre eles ali, alguma coisa de intimidade que Maria But tinha I com tend to Jesus. imagine that there was more conversation after this, something of more intimate. Irmãos, e se a gente tem intimidade com Jesus, And I want to say that if we have intimacy with eu Jesus, posso garantir que ele vai fazer um milagre na sua I vida. can Hallelujah. guarantee that a miracle will happen in your life. Porque Jesus, ele vai fazer um milagre. Because Hallelujah. Jesus, He will do a miracle. E aqui a Bíblia fala Here the Bible says que Maria chama os garçons that Mary calls the servants e fala para eles: and she tells them, faça tudo o que ele mandar. do everything that He tells you to do. Aqui a Bíblia começa a falar comigo Now here the Bible starts to speak to me de uma maneira diferente. in a different manner. Os garçons, The eles servants, estavam ali para servir. they were there to serve. E Maria chama eles pro lado de Jesus. And then Mary calls them to Jesus' side. Eu vejo a gente, a igreja, I see the church como esses garçons. as these servants. Nós temos que estar disposto, We have to be available disponível para Jesus, for Jesus, para fazer o que ele mandar a gente to be fazer. able to do whatever He tells us to do. Irmãos, Guys, e Jesus pede para esses garçons: Jesus asked these servants, enche esses barril de água. fill these jars with water. E esses barris, eles não eram barris simples, leves. And they weren't just some light vases or A jars. Bíblia fala que eles tinham entre 80 e 120 litros cada barril desse. The Bible says that they were around 60 to 80 pounds. Mas eles estavam ali para servir Jesus. But the servants were there to serve Jesus. E por mais que isso era uma coisa difícil de fazer, se encher, Even more, this is something difficult to fill up. eles decidiram fazer aquilo que Jesus pediu para eles, They sem questionar. decided to do it, even though it was crazy, Porque eles estavam ali para servir. because they were there to serve. Ali começa mais um milagre. There, one more miracle happened. Porque o milagre Jesus vai fazer. Because the miracle that Jesus Mas is going nós to do, temos que fazer a nossa parte. but we have to Nós do temos our que estar em part. movimento, irmãos. We Nós have temos to que be se in colocar movement. em disposição para We have to Jesus. put ourselves in a position to be used. E a Bíblia fala And the Bible says que eles enchem aquele galão. that they fill these jars. E Jesus fala para um dos garçons: And enche um Jesus copo says desse to the aqui servants, and it says, dip your cup and fill it. e leva lá pro cara, pro anfitrião da festa para ele provar. And bring it to the father of the groom. Pensa uma coisa, aquele garçom, aquilo que ele tinha enchido era água. This servant, when he filled the cup up, Não tinha with transformado water, em vinho ainda. it still hasn't turned into Ele wine. pegou aquilo. He got a cup full of water. Eu imagino eu lá. Eu ia falar: o que Now eu I vou fazer? can Ele vai lá pro imagine, I cara. put myself in his shoes and think, why am I filling this cup up with water? Mas o garçom, ele pegou, obediente, But he listens in obedience. pegou aquela água He gets the water e levou pro anfitrião. and he brought it to the boss of the wedding. Quando ele chega lá, irmãos, And when he gets there, não era água, it was not water. era vinho. Aleluia. It was wine. O milagre aconteceu no movimento, irmãos. And the miracle happened in the midst O of milagre movement. aconteceu na decisão daquele servo The miracle happened in the decision when the servant decided to de dip the pegar a cup, água when he decided to get the water e caminhar em direção daquele anfitrião. and start to Aleluia. walk in the direction of the boss. Quando ele caminha, When ele he vai walks- provar aquele vinho. And he tries the wine. Era o melhor vinho que ele já tinha bebido. It was the Aleluia. best wine that he had ever Todo mundo tasted. conhece essa passagem. A hora que ele bebe o vinho, Everybody knows this message. Ele fala. When he drinks the wine, he says, todo mundo entrega o melhor vinho. everybody No início- saves the best for E last. depois que todo mundo está embriagado, Everybody saves the best. The worst. Everybody saves the worst for last. depois que está todos embriagados, eles dão o pior vinho. And then they give the best at first. Mas ali não, irmãos. But at this moment, that didn't happen. Sabe por que não? Do you know why? Porque no reino dos céus, Because in the heavens, não importa como começa, it doesn't matter how you start mas off, importa como termina. but it matters how you end. E quando ele leva esse vinho, And when he brings this wine,
não era um vinho qualquer, It wasn't just some simple wine, mas era o melhor vinho que aquele cara já tinha bebido na but it vida was the dele. best wine that he's ever tasted in his Porque é life. assim que é o reino do céu. Because this is how the kingdom of heaven is. O reino do céu, irmão, não faz sentido. The kingdom of heaven doesn't make sense. É uma coisa que você pensa que não vai dar certo. It's something that you think of won't go correctly. São coisas que a gente vive que a gente pensa, não tem como eu fazer isso. It's something where you look at it and say, I can't do this. Mas eu garanto pra vocês, But I can guarantee you se você se colocar à disposição de that if you Jesus, put yourself in availability to Jesus, se você se movimentar para o milagre acontecer, if you irmãos, start to go in the direction, Ele vai fazer o milagre. Jesus will do the Ele miracle. vai fazer a água virar vinho e não vai ser He will qualquer make the vinho. water turn into wine. It won't just be some simple wine. Vai ser o melhor vinho, It will irmãos. be the best. Aleluia. Irmãos, e tem vários momentos na Bíblia que Jesus faz. There's so many times in the Bible where Jesus does. O livro de João escreve In the que era book of John, he impossível writes. eles escreverem todos os milagres que Jesus fazia. He wrote every miracle that Jesus did. Então imagina eles acordando de manhã cedo, antes do café da manhã, Jesus já tinha feito uns 10 milagres, já falado umas 10 Actually, waking mensagens. up before having breakfast, Jesus has already done 10 miracles. Depois do café da manhã continuava. And then after breakfast, it No just sábado ia continues. também Jesus fazia milagres o tempo Lunch. todo, entregava mensagem para eles o tempo He was todo. bringing the message to them all the time. E João fala que era impossível escrever tudo And que John Jesus said fazia. it was impossible to write everything that he could have done. E ele faz, But still, Jesus does. porque ele é convidado. Because he was invited. E tem outro texto na Bíblia, irmãos, And there's one more text in the Bible, continuando em João, continuing in John. que é outro fato muito conhecido pela igreja, That's another well-known. que é a ressurreição de Lázaro. That is the resurrection of Lazarus. E ali, And there, a irmã de Lázaro fala com Jesus: Lazarus' sister talks to Jesus. Jesus, Jesus, Lázaro está doente. Lazarus is sick. Ela avisa Jesus, ela convida Jesus para estar ali com ele. She tells Jesus and invites him to come. E Jesus fala: não se preocupe, But Jesus says not to worry. essa doença não é de morte, This sickness will not cause death, mas é para a honra e glória do Senhor Jesus but for the Cristo, honor de and Deus. glory of God. Irmãos, And guys, a Bíblia fala ali the Bible says que Jesus fica onde é que ele está quando ele recebe essa mensagem. that when Jesus received this message, E depois de 2 dias ele decide ir. and then after 2 days he decided to go to Galilee. E nesse caminho, And in this e antes path, dele sair, os apóstolos falam para ele: Jesus, você vai para lá mesmo? Você acabou de ser quase apedrejado naquele lugar. the disciples are worried that they're about to leave because he was just persecuted. Mas irmãos, ele tinha sido convidado, como é que ele não ia naquele lugar? But he Ele was é convidado, invited, so não how is he importa not going to a tribulação que você está passando, não importa aquilo que é mais impossível. It Ele doesn't vai estar lá. matter what you're going through. If he's invited, he's going to E Jesus come. fala uma coisa engraçada, né? Que And ele he says fala: something kind of funny. o dia não tem 12 horas? The day doesn't have 12 hours, Só tropica quem anda de noite. De dia a gente não vai tropicar, vambora. so just walk in the day. The ones who walk at night will stumble. Good job. Jesus vai. Ele vai. Jesus goes. E no meio do caminho ele fala And com in os the middle of the discípulos: way, he tells his disciples, Lázaro dormiu, eu vou lá acordá-lo. Lazarus fell asleep. I'm going to go there to wake him. Irmãos, os discípulos estavam com Jesus o tempo todo. And the disciples were with Jesus all Mas the mesmo ele time. vendo os vários milagres, eles não entendiam tudo que Jesus But even falava. though all the miracles they saw, they didn't understand. E eles falam: não, And he said, no. se ele está dormindo, ele vai acordar melhor. If he's asleep, then he's going to wake up better. Jesus fala: não, vocês não estão entendendo. And Jesus says, no, you're not Lazarus morreu. understanding. He died. E eu vou lá And I'm going there ressuscitá-lo. to resurrect him. Irmão, você imagina um negócio desse. Can you imagine something like Você está this? caminhando com um cara, You're walking with some ele dude, está falando que tem alguém morto lá. and he's saying that this guy is Ele dead, vai lá para and he's ressuscitar. going there to go resurrect Esse é him. o Deus que a gente serve. This is the God that we Esse é o serve. Deus que faz o milagre. This is the God that does the miracles. Jesus chega lá Jesus gets there, e ele fala com as irmãs de Lázaro. and he's talking to Lazarus' sisters. E elas falam: Jesus, se o senhor estivesse aqui, And they say, Jesus, if you were here, isso não teria this acontecido. would not have happened. E Jesus fala com ela: você tem fé? And Jesus says, do you have faith? Porque se você tem fé, Because if you ele have vai faith, ressuscitar. he will be Ela fala: eu resurrected. sei que ele vai, nos últimos dias ele vai. And they say in the last days he will. Não, ele ia ressuscitar naquele dia. And Era Jesus isso que says, Jesus no, estava falando com he ela. will be resurrected now. E Jesus vai So Jesus goes ao encontro aonde Lázaro estava. and encounter Lazarus where he was. Ele pergunta para as pessoas onde Lázaro estava. He asks the people, where is E a he? Bíblia fala que estava cheio de judeus lá, irmãos. And Cheio the de Bible says judeus. that it was full of Jews there Para consolar as irmãs de Lázaro ali. to counsel his sisters. E a Bíblia fala And the Bible says que Jesus fala: não, me leva lá onde é que ele está. that Jesus asked to be brought where he was E buried. a irmã de Lázaro fala com ele: não, ele está fedido lá. And Lazarus' sister says, no, master, don't go there. It's smelly. Aí Jesus vai. But Jesus goes.
Ele vê aquele povo. He sees all these people. Jesus chora, irmãos. And Jesus cries. Por que ele chora? Ele sabia que Why ia does he fazer um cry? milagre. Mas porque Jesus sofre comigo e com você. But it's not because he knew Ele veio pra essa Lazarus was terra, dead. ele It's entende because a he nossa suffers dor, with irmãos. me and for you. Mesmo ele sendo Deus, mesmo ele sendo Even though todo him being poderoso, ele God, sofre com he você, knows irmão. your pain. Ele sofre com cada um da gente. He suffers Ele não alongside quer with que a gente us. sofra, mas a gente sofre, ele sofre junto. If we suffer, Mesmo he's ele sabendo suffering que o there milagre with acontecer, us. Jesus chora, irmão. And when he gets there, he cries. Quando Jesus chora, aqueles judeus, algum deles falam, When olha só Jesus como ele cries, amava esse cara. The Jews look and it's like, wow, he Mas really outros loved fazem Lazarus. aquilo que a maioria de nós faz. Se ele é Jesus mesmo, por que ele não curou o cara antes de morrer? But they ask him, Jesus, if you were here, he would have been healed. Eles começam a falar, They start to say, se ele é realmente Deus, se If ele é he realmente o Filho is de Deus, truly ele fala God. assim, por que ele deixou aquele cara morrer? why did he let Lazarus die? Irmãos, Jesus não trabalha Guys, do jeito Jesus- que a gente imagina, irmão. Jesus doesn't work in the way that we think of. A gente às vezes está passando por um problema. Even though we're going through a Mesmo que problem, nós convidamos Jesus, even though we're inviting Jesus, começa a acontecer um monte de coisa errada. a whole bunch of things start to just go wrong. E ali a gente começa a pensar, e agora? And there we start to think, Eu convidei Jesus, mas e aí? I invited Jesus, but now what? Irmãos, é do jeito dele, irmãos. Guys, it's in his Ele vai time. fazer o que tiver que fazer. Você pode estar He passando will por do um what needs, problema na sua vida. what needs to be done. Mesmo você às vezes convidou Jesus, você fica pensando, Jesus, Even if you're going through the E difficult agora? time, you're thinking, Jesus, what porque aqui now? já tinha passado 4 dias que Lázaro tinha morrido. irmãos. Lazarus has already been dead for 4 days. Ele já estava fedendo. He was already rotten. E naquela época que ele estava, que 3 dias, And in this time, morte. people believe that after 3 days of death, o espírito continuava ali. within 3 days, the spirit still remains around the body. E já fazia 4 dias. But now, this is the 4th day. Já não tinha mais espírito. There was no more. Não the tinha spirit mais was chance para no ninguém. more Todo dwelling mundo que estava ali around him. não acreditava mais em ressurreição, não acreditava em mais Everyone who was nada. there didn't believe that he could be brought back to life. Mas o Deus que nós servimos But the God that we serve é o Deus do impossível. is Aleluia. the God of the É o impossible. Deus que faz o morto ressuscitar. It's the God who will make the dead things come alive. É assim como foi cantado hoje, Dead Things Come Alive. It's just as it was sung earlier, dead things come alive. E ele faz o morto ressuscitar, irmãos. Eu fico He imaginando aquela makes the cena. dead resurrect, and I can imagine the scene. E eu queria demais ter visto aquilo. And I wish I could have seen this. Porque as pessoas ficavam falando, por que ele não fez isso antes? Por que ele People não were salvou o thinking, cara why antes? didn't he do this before? He could have saved him. O que adianta agora? Why does it matter now? Irmãos, a Bíblia fala But the Bible says que Jesus chega, that Jesus arrives, manda abrir tirar aquela pedra da Tells them to da frente move the stone. daquela caverna. Tira a pedra da frente da caverna. Não, já falei. Irmãos, e Jesus fala em voz alta. Eu imagino como se fosse os dias de hoje. And I just tend to imagine it and now. Lazarus. Jesus whistling. Sai pra fora. Lazarus, just come out. Irmãos, Guys, você imagina uma coisa dessa, irmão? can you Igor? imagine this kind of scene? Já passava 4 dias da morte de Lázaro, He was irmãos. already dead for 4 days. Mas Jesus tinha sido convidado para aquele But lugar. Jesus was already invited to this Ele place. tinha sido convidado para estar ali. He was invited to be here. E ele fez So he goes, and Lázaro sair de lá. he makes Lazarus come out of the grave. Imagina que era igual uma múmia, porque a Bíblia fala que ele estava com a I cabeça tend to imagine enfaixada, that he was like a mummy because he was all wrapped up. com as pernas enfaixadas. And the Bible says that Jesus commands him to unbound him. E Deus manda ele sair de lá. But Jesus calls him out. Irmãos, muitas vezes a gente se pergunta, por que eu estou passando por isso? A lot of the time we tend to ask ourselves, Por why are que we eu estou going passando through por isso this? mesmo eu sendo servo Why am I de going through Deus? this even though I'm a servant of Mesmo eu God? convidando ele para minha Even though I'm vida. inviting Jesus into my life. Sabe por quê, irmãos? Do you know why? Aqueles judeus que estavam ali perguntando por que Because ele não those salvou esse Jews cara were antes. asking, why didn't God save Eu him? garanto, irmão, que a metade deles I ali, can pelo menos, guarantee that half of them se converteu. Converted No mínimo, through that deve ter sido resurrection. quase todos. I Porque guarantee aconteceu that. o impossível, irmão. because the impossible happened. Muitas das vezes o problema que a gente passa na nossa A lot of vida the time, all the problems that we go é through, para testemunhar na vida de outras it's pessoas. to testify in É para other que as people's pessoas vejam que lives. Jesus está com a gente. People get to see that Jesus is in our life. É para que as pessoas entendam And so people can understand que o milagre não é do jeito que a gente quer, that the miracle is not the way that we think of it, mas é da maneira que Jesus vai fazer. but it's in the way that Jesus does it. Irmãos, Guys, Jesus fez esse milagre, Lázaro saiu ali. Jesus did this miracle. Lazarus comes out of the grave. E é inacreditável o que Deus faz na nossa vida. And we need to believe that He can do this in our life. Por muitas das vezes eu já acreditei que eu
que eu já não era mais nada. A lot of my life, I believed that I was nothing. Quando eu saí da igreja, eu jurava por Deus que eu não entraria mais dentro de uma igreja. When I got out of church, I prayed to God I will never step foot in church E again. eu tô aqui, irmãos. And here I am. Eu tô aqui pregando a palavra de Deus. Here I am preaching the word Falando of pra God. vocês aquilo que Deus tem falado no meu coração. Telling you guys what God has put in my heart. Porque não era do jeito que eu imaginava, Because it's not in the way that I imagined mas it. era da maneira que Ele imaginava pra minha Aleluia. It's vida. the way that God imagined it for my life. Irmãos, não é como começa. Guys, it's not how it starts. Não é como começa. It's not how it starts. No reino dos céus, a palavra de Deus é In the como ela word of termina. God, it's how it ends. Não importa o que você passou na sua It vida, doesn't matter what you've não already importa o que gone você tem through, passado na sua vida, but it matters how it finishes. mas o que importa é o que vai acontecer no final. But what matters is how it's going to end. E o final, irmãos, And at the end, é a salvação. it's É estar na salvation. glória com Ele. Aleluia. Be in glory Estar with do lado Him. dele It's to be at His side para a eternidade. for eternity. É poder estar com Ele, agradecendo por It's tudo to que be Ele with Him, fez. being grateful for everything that He's done. Irmãos, eu quero estar lá com todos vocês. Because I want to be there with all Eu of quero you. estar lá com cada um de vocês. I want to be there with all of you. Quero convidar vocês I want to invite a you começar a convidar Jesus para a vida de to vocês. start to Tudo que invite vocês podem Jesus fazer. into your life. Convida Jesus, irmãos, Invite Him para o seu trabalho. into your work. Convida Jesus, irmãos, Invite Him para a sua escola. for your schools. Convida Jesus, irmão, para Invite estar com him você no banheiro, no To be quarto, with you no in seu your casamento. bathroom, in your room, in your wedding. Que eu tenho certeza Because I have a que sua certainty vida não vai ser mais a mesma. that your life will no longer be the same. Convida Ele, irmãos. Invite Him. Convida. Invite Him. E Jesus falou muito no meu coração, And irmão, Jesus spoke a line to my heart. que se Ele fez o que fez nesse casamento, That if He did what He did in this wedding, se Ele ressuscitou Lázaro, if He resurrected onde Lazarus, ele era só um convidado, where He was just an invitee, imagina onde Ele vai fazer, irmãos. can you imagine Aonde Ele é o noivo, irmãos. where He is the Nós bride? somos a noiva de Cristo, Because irmãos. we are His. Nós somos aquele. We are His bride. Can you imagine what He can do if He's the groom? E aqui Ele não é um convidado, aqui Ele é o protagonista dessa Because festa, he's Ele é o not just anfitrião someone da who's festa, invited. irmãos. Aquilo que Ele fez aqui não é nada comparado What He àquilo que Ele vai what he fazer did na nossa back vida. then, nothing compares to what He can do now. Convida Ele, irmão. So invite Him. Convida, deixa Ele ser o protagonista da sua vida. Let Him be with you. Porque Jesus vai fazer um milagre. Because He will do Ele vai miracles. transformar água em vinho. He will transform water to Vai wine. ressuscitar o morto se for preciso. He will Aleluia. resurrect the dead if needed. E os dias que nós vivemos hoje, irmão, In the days that we live now, não são fáceis. it's not easy. Mas com Ele, But with Him, eu tenho fé I have the faith que Ele vai fazer that He will do o impossível acontecer, irmão. the impossible happen. Amém? Amen? Aleluia, Deus. Amém, irmão. Aleluia. Quero levantar, pedir para os irmãos levantar, I want to ask you guys to stand para a gente orar. so that we can pray. Aleluia. E, Glauber, Deus tem falado muito no meu coração God has spoke a lot to my heart para que devemos convidar eles para a nossa vida. that we need to invite Him into our Eu life. fui contra essa palavra. I was against this Eu não word. queria trazer essa palavra para a I igreja didn't want to hoje. bring this word to the Eu queria church. trazer alguma coisa mais elaborada, uma coisa mais... I wanted to sabe? bring something more uplifting, Mas Jesus não deixava, irmão. but God didn't let me. Ele não deixava. He didn't let me. Tudo que eu pensava, Everything that I thought eu saía da minha cabeça came out of my head e voltava. and came back. Convida Jesus, convida Invite Jesus. Jesus, invite Jesus. Porque Ele é o mesmo Deus que fez. Because He's the same God that did back then. E Ele vai fazer. Hoje a igreja And He precisa will do saber it again now. And we need to know que nessa igreja Ele não é só um convidado. that in this church is no longer someone who Ele é was o noivo, invited. irmãos. He is the groom. E eu lutei, eu preparei outra palavra para lá. Eu falava, o que eu falo, quero. And I had another word prepared and I asked Kevin, what do I say? Eu não posso falar sobre isso, só que eu não conseguia. I can't just speak about this. Irmãos, Guys, Deus tem falado muito no meu coração sobre isso. God has spoken in my heart a lot about this. Porque são dias difíceis, irmãos. Because we're going through difficult times. Passamos por momentos difíceis. It's very difficult. Falar de Jesus hoje em dia, To talk about Jesus nowadays, por um lado, talvez é moda. for one side, it's modern. Por outro lado, irmãos, For the other side, tem pessoas sendo perseguidas por there's isso. people being persecuted for this. E Deus tem falado forte no meu coração para convidar Ele para estar And conosco. God spoke a lot to my heart to invite Him so He can be in the afflictions with us. Isso não quer dizer que vai ser fácil só porque This nós doesn't mean it's convidamos going Ele. to be easy. Não quer dizer que don't nossos say problemas vão acabar a partir do momento que nós That our convidamos Ele. problems will just go away. Mas quer dizer que Ele estará But I conosco. want to say that He will be there with us. Quer dizer que Ele vai estar com a gente. I want to say that He will be there with us. A palavra de Deus fala. The Word of God says, Buscar em primeiro o reino dos céus. seek first the kingdom.
as demais coisas serão acrescentadas. and everything else shall follow. Quando a gente convida Deus, When we invite God, todo o resto, everything else, Ele vai suprir, irmãos. He will fulfill. Ele vai prover, irmãos. He will provide. E esses dias que temos passado, And these days that we have gone through, para muitos aqui na igreja não tem sido fácil. for a lot of the people here, has not been Tem easy. sido tempos de medo, irmão. It's been times of fear. Tem sido tempos que a gente às vezes não quer sair de It's casa. been times where we don't even want to leave our homes. Mas Jesus fala com você agora. But Jesus is speaking. Me convida. Invite me. Porque a Bíblia fala em Apocalipse, capítulo 3, versículo 20. Because the Bible says in Revelations 3:20, Eis que estou à porta e bato. Aleluia. there I knock on the door, E aquele que ouve e abre a porta, and the one who hears opens, eu entrarei. and I will come in, Cearei com ele. and I will sit at his Ele table, ceará comigo, irmãos. and I will dine with him. Irmãos, ele está batendo na porta. Guys, he's knocking on our door, A gente só tem que abrir a porta para ele. and all we have to do is open it for him. Não são dias fáceis. It's not Não easy são dias days. fáceis, irmãos, mas It's ele not está com times that are você. easy, but he's there with you. Ele está dentro da sua casa. He's inside your Ele home. está no seu casamento. He's in your Ele marriage, está com você, irmãos. Nós He is estamos aqui with por um you. propósito. and we're living with the Nós estamos purpose. aqui para entregar a palavra dele, para viver o reino dos céus aqui na We're terra. here irmãos. to live the kingdom on earth. Muitas das vezes a gente vai se perguntar, mas A por lot of que, que times isso we're está going to ask, acontecendo? why is this happening? Irmãos, às vezes a gente vai perguntar por que eu estou A lot sendo of times preso, we're irmãos. asking, why am I going through Mas de this? novo, irmãos, não é como But começa, it's not as we é think of como it. vai terminar tudo isso, It's not how it irmãos. starts, it's how it Como ends. isso vai terminar. So how will your life end? Irmãos, e Deus tem falado